Então, nessa aula a gente vai continuar com a nossa transformação de unidades. Nós vamos aprender um método que vai ser muito mais rápido de transformar unidades, mais rápido que a regra de 3. Tá? É importante ainda, do mesmo modo que na aula passada, saber a relação entre as grandezas que eu estiver trabalhando. Só que mesmo assim, o método aqui da multiplicação por 1 acaba sendo mais rápido que a regra de 3 e vai facilitar bastante a sua vida. Então, acompanhe o raciocínio aqui comigo. O que vem a ser o método da multiplicação por 1? Ora, eu vou colocar aqui então a relação entre quilômetro e metro, por exemplo. Então, digamos que eu sei a relação que 1 quilômetro é igual a 1000 metros, correto? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Eu vou colocar um outro M aqui, que aquele ali não ficou muito legal. Esse aqui ficou melhor. Então, se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, e eu dividir 1 quilômetro por 1000 metros, eu vou encontrar um resultado 1 quilômetro dividido por 1000 metros. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 1, não é verdade? Se 1 quilômetro é igual a 1000 metros, são a mesma coisa, um número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Do mesmo modo que se eu colocar ao contrário, 1000 metros dividido por 1 quilômetro. Isso aqui também vai dar 1. Né? 1000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro, um número dividido por ele mesmo vai dar 1. E agora eu vou usar esse raciocínio para transformar unidades. Eu vou fechar isso aqui para ficar mais organizado. Fechar numa caixinha. E vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo 1. Exemplo 1. Eu quero transformar, digamos, 200 metros em quilômetros. Quero transformar 200 metros em quilômetros. Quem lembra da regra de 3, vai lembrar que tem que fazer toda aquela armação, fazer os cálculozinhos e chega ao resultado. Aqui na multiplicação por 1, eu só vou multiplicar por 1. Mas esse 1 vai ser 1 quilômetro dividido por 1000 metros. Isso aqui não é 1, né? Então vou colocar 1 quilômetro dividido por 1000 metros. Se isso aqui vale 1, 1 vezes 200 metros continua sendo 200 metros. Então, não altera meu cálculo, não altera minha equação. Eu posso expressar isso aqui matematicamente, que vai continuar sendo uma verdade. Agora, por que eu vou multiplicar por 1 quilômetro dividido por 1000 metros e não por 1000 metros dividido por 1 quilômetro? Porque eu vou agora cortar. Olha como fica fácil de transformar unidades assim. Eu vou cortar o metro, porque eu quero transformar em quilômetro. Se eu cortei o metro, sobrou quilômetro, não é verdade? E eu vou, então, dividir 200 por 1000. 200 dividido por 1000 vai me dar 0,2 quilômetros. Então, o que eu acabei de fazer aí? Eu apenas multipliquei o valor que eu queria transformar por 1 e achei o resultado. Vamos fazer, por exemplo, ao contrário agora. Eu tenho, digamos, 4,5 quilômetros. Exemplo 2 aqui, né? Exemplo 2. Eu tenho, então, 4,5 quilômetros e quero transformar em metros. Lembrando que eu vou ter que cortar quilômetro, então o quilômetro vai ficar embaixo, né? Eu vou multiplicar por 1000 metros dividido. Deixa eu fazer de novo esse dividido mais retinho aqui. Pronto. Dividido por 1 quilômetro. Então vamos fazer essa transformação. Olha de novo como é rápido. Quilômetro, corto com quilômetro. Sobrou? Sobrou metro. E 4,5 agora eu vou multiplicar. Aqui eu tinha dividido por 1000
e aqui eu vou multiplicar por 1000. E 4,5 multiplicado por 1000 vai me dar 4.500 metros. Então, quando eu tenho o valor embaixo, eu vou dividir pelo valor de baixo. Quando eu tenho o valor em cima, eu vou multiplicar pelo valor de cima. Aqui nesse caso, a gente representou esse tipo de transformação com unidades de comprimento. Vamos fazer com unidades de massa agora, com unidades de massa. Lá em cima eu não botei, né? Aqui a gente fez com comprimento, e agora massa. Então, para eu transformar unidades de massa, usando o método da multiplicação por 1, eu tenho que saber a relação entre as grandezas. Por exemplo, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. E agora eu vou trabalhar com a mesma ideia aqui de cima. Se são coisas iguais, eu posso dividir um pelo outro, que vai dar 1. Né? 1 quilograma dividido por 1000 gramas vai dar igual a 1. E 1000 gramas dividido por 1 quilograma também vai dar 1. Então vamos fazer um exemplo 3 aqui. Exemplo 3. Se eu quiser transformar 150 gramas em quilogramas, 150 gramas em quilograma, vou multiplicar da mesma forma que eu fiz aqui em cima por 1. Esse 1 vai ser quem aqui? Vai ser 1 quilograma. 1 quilograma dividido por 1000 gramas. Dessa forma eu posso cortar grama com grama. Sobrou agora para mim a unidade quilograma, e eu vou multiplicar 150 por 1, ou vou dividir 150 por 1000. Isso, vou dividir os 150 pelo 1000, vou dividir pelo número que está embaixo, e 150 dividido por 1000 vai me dar um resultado de 0,15 quilogramas. Então, 150 gramas são 0,15 quilogramas. Vamos fazer o exemplo 4 aqui para transformar agora de quilograma para grama. Exemplo 4, de quilograma para grama. Eu tenho, por exemplo, aqui 300 quilogramas e quero saber quanto é isso em gramas. Vou multiplicar por 1. Vai ser multiplicado por 1000 gramas dividido por 1 quilograma. Por que 1000 gramas dividido por 1 quilograma? Para eu poder cortar quilograma com quilograma, vai me sobrar então um resultado em grama. E 300 multiplicado por 1000, 300 multiplicado por 1000 vai me dar 300.000 gramas. Então, novamente aqui eu vou dividir pelo de baixo, e quando tiver em cima eu vou multiplicar pelo de cima. Eu poderia aplicar essa mesma noção para transformar medidas de tempo. Eu até não falei na aula passada, mas vale para essa aula também. Tanto o método da transformação de unidades por regra de 3, quanto da multiplicação por 1, pode ser adotado para transformar quaisquer grandezas. Eu estou utilizando aqui as do sistema MKS por conveniência, mas pode ser adotado para transformar qualquer grandeza, desde que saiba a relação entre elas. Tá certo? Então aqui, grandezas envolvendo tempo. Eu sei que a relação entre hora e minuto é 1 hora igual a 60 minutos. 1 hora igual a 60 minutos. Então, pelo mesmo raciocínio que a gente utilizou com comprimento, com massa, né? 1 hora dividido por 60 minutos, são coisas iguais, vai me dar 1.
1060 minutos dividido por 1 hora também vai me dar 1, são coisas iguais. Vamos para o exemplo 5 então. Exemplo 5. Eu vou transformar aqui uma medida de 15 minutos. Opa, coloquei 1 minuto ali. 15 minutos. 15 minutos em hora. Eu quero transformar 15 minutos em hora, então eu vou multiplicar por 1. Vou multiplicar por 1 hora dividido por 60 minutos. 1 hora dividido por 60 minutos. Dessa forma eu posso cortar minuto com minuto, vai sobrar um resultado em hora, e 15 dividido por 60 vai dar 0,25. Ou também eu posso chamar de 1/4 de hora. Ou se fosse ao contrário, exemplo 6. Fazer um exemplo 6 aqui ao contrário. Eu tenho então 0,20 horas. Quero saber quanto é isso aqui em minutos. Vou multiplicar por 1. 60 minutos dividido por 1 hora. Dessa forma eu corto a hora com hora. Vai me sobrar o resultado em minutos. E 0,20 vezes 60 vai me dar então 12 minutos. Então basta eu saber a relação entre as grandezas e aplicar esse raciocínio da multiplicação por 1. Se eu quisesse, por exemplo, transformar de hora para segundo, basta eu saber que, por exemplo, 1 hora é igual a 3.600 segundos. Então, se eu tenho 0,5 horas, quero saber quanto dá isso em segundos, eu vou multiplicar por 1. 3.600 segundos dividido por 1 hora, dividido por 1 hora. Isso é 1, são coisas iguais. Então eu vou cortar hora com hora, vai sobrar segundo. Se eu cortei hora com hora, sobrou segundo. Vou multiplicar 0,5 vezes 3.600. Isso vai me dar 1.800 segundos. Então você viu que basta eu saber a relação entre duas grandezas, que eu posso aplicar o método da multiplicação por 1, que vai ser muito mais fácil se você estiver numa prova, num vestibular ou um Enem. Não tem como ficar perdendo muito tempo. Esse método é mais rápido e vai te ajudar a resolver as questões de uma forma muito mais fácil. Então essa aula vai ficando por aqui e até a próxima.